Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós damos continuidade à nossa série de entrevistas sobre a educação dos nossos filhos. E eu tenho aqui a honra, o prazer de receber a professora Rosângela Napoleão do colégio. Eu quero que você tire a dúvida, Lerrote? Eu já vi muitas pessoas falando Lerrote. Sim. É Lerrote. A gente pronuncia Lerrote porque as siglas é a primeira sílaba do nome das três irmãs. Sim. Então, é Lenise, o de Rosângela e o T. Então, a gente pronuncia Lerrote. Como é que surgiu o Lerrote? Então, o Lerrote surgiu, nós vamos fazer 40 anos, né, no próximo ano, há 40 anos atrás. Eu recém-formada e convidada a trabalhar em outra escola. E meu pai disse, não, vamos colocar a sua escola. E a gente tinha uma área, e tem ainda, né, uma área muito grande ali na Socopo. E eu sempre falava de uma escola mais aberta, com espaço verde e tudo. E aí a gente topou. E aí surgiu a escola com as três irmãs. E começamos lá na Socopo. E algum tempo depois a gente mudou ali para o Jockey, né? Porque as mães começaram a trabalhar mais, a ter menos tempo para deixar, buscar. A gente começou com transporte, mas não era uma coisa tão segura ainda aqui em Teresina. E aí nós mudamos ali para a nossa sede atual. Sim. E professor, o Lerrote a senhora considera uma escola conteudista? Também, sim, o conteúdo faz parte, né, da educação, até porque nós preparamos os alunos para a vida, para hoje e, sobretudo, também para prestar vestibular. E o conteúdo faz parte. O que o Lerrote faz é trabalhar esse conteúdo da melhor forma, né? Contextualizado, agora nós temos as metodologias ativas, então ele se torna muito prazeroso. Mas a gente tem sim, a gente trabalha com conteúdo, o conteúdo, os nossos alunos, né, a gente sabe que nossas crianças cada vez mais estão mais espertas, com a capacidade de aprendizagem maior, e quanto maior o desafio, melhor, porque se você não desafia, o cérebro também se acomoda. Perfeito. Mas esse desafio é feito com muito cuidado, com interdisciplinaridade, com exercício, com repetição. E uma criança que mantém uma rotina, né, porque a aprendizagem tem que ter rotina e uma organização, é tranquilo. Então, né? é uma discussão que eu tenho trazido não só para o Lerrote, mas todas as escolas que aceitaram o nosso convite. Eu sempre pergunto com relação a como está o ensino das nossas crianças, em especial em Teresina, que tem a característica de ter escolas com uma carga horária muito alta. Eu lembro, inclusive, que foi feito um abaixo-assinado de alguns pais pedindo que fosse diminuída a carga horária do Lerrote, para que tirassem as aulas as aulas aos sábados. Que tirassem as aulas dos sábados. Em que ficou isso, professora? Foi atendida essa solicitação? Não, nós continuamos com as aulas aos sábados, né? Aos sábados, os nossos alunos do fundamental maior, que as aulas aos sábados elas começam a partir do 6º ano, elas são só 4 aulas, e do ensino médio são 5 aulas. Porque as aulas aos sábados, a gente não se contenta só em trabalhar redação, a gente trabalha redação, oficina de redação, a gente trabalha ciências e trabalha laboratório. Então, a gente precisa dessas aulas para complementar esse espaço, esse tempo de uma aula mais elaborada, né, fazer uma dinâmica. E quando o aluno... Para deixar a aula mais rica, né? Isso. E quando eu digo sempre para as famílias, no sábado que você precise faltar ou, né, viajar com a família, é tranquilo, não tem problema nenhum, a criança pode faltar, né, ou sair mais cedo. E eles gostam, as crianças adoram ir aos sábados para a escola. Então, na mesma época que houve o abaixo-assinado, a gente teve o abaixo-assinado e teve outro abaixo-assinado dos pais pedindo que não retirasse as aulas aos sábados. Eu imagino como não deve ficar a situação da diretora aqui, né? Um aqui e outro aqui, falando, tira, não tira, se recebe mais solicitações. A gente recebia hoje. Muitos pais pedindo não retira, porque a gente sabe que é um complemento, sabe que é importante, e vão ficar dormindo. Então, assim, a gente respeita, porque eu acho que a gente tem... As famílias, cada um tem o direito, né, de querer ou não, mas... cada um tem um ritmo, né? O importante é quando os pais vão, eu faço questão de atender todos os pais, ou eu, ou alguém da coordenação, e a gente, como você está me perguntando agora, a gente esclarece tudo. Então, a minha entrevista inicial com as famílias, às vezes, passa mais de 1 hora. A gente faz questão de esclarecer
se tem aula sábado, por quê, como é que é trabalhado o conteúdo, como é o sistema de avaliação. Nosso calendário a gente é feito anualmente, a gente já entrega no início do ano, até para as famílias se organizarem, se Mas você não percebe, viajar. por exemplo, que os alunos estão cansados de tantas horas de aula? Ou não? Não, se tem essa ele tiver queixa? um sono, né, o que cansa às vezes? É porque dormem tarde, né, ou ficam muito tempo no celular, é o que a gente orienta as famílias, né, observar a hora de sono, alimentação. Então, assim como a gente, que tem um ritmo de trabalho, se a gente vai para algum compromisso que chega muito tarde, no outro dia cansa. Eu nem falo exatamente do dia ali, né, mas algo mais geral, processo, o processo de tantas aulas, se não está percebendo um cansaço nessas crianças, você acha que o Lerrote é uma escola difícil de acompanhar? Como diz um bom piauiense, é puxado. O aluno do Lerrote tem um tempo para ócio, para ele não fazer nada? Tem sim, se ele se organizar, com certeza. Tanto que os nossos melhores alunos que passam na USP, que têm resultados excelentes, eles praticam esporte, né? Eles ficam com as famílias aos domingos, mas eles têm uma organização, né, de assistir aula, de ter aquele ritmo de estudo, sentar para estudar todo dia. Então, assim, resultado e aprendizagem é processo, é rotina. E aí você tem que ter essa organização. Agora, se você for deixar para ver aquele conteúdo na véspera de uma avaliação, sim, aí você vai se desorganizando. Entendi. E aí isso a gente orienta as famílias desde pequenininho. Né? Então, infantil já coloca todo dia. Às vezes, a gente manda as tarefas do infantil por semana, porque às vezes as famílias não podem um dia ou outro. Mas a gente sempre pede, faz todo dia, a criança já saber que tem 10 minutinhos para sentar, porque daqui a pouco passa para meia hora, para uma hora. Para ser um processo gradativo, um processo gradativo, mas é organização, é rotina. Né? Entendi. E professora, vamos falar dessas crianças que voltaram agora desse período de pandemia. Sim, muito felizes, por sinal. Para voltar para o presencial, né? Porque criança quer estar com outra criança. Sim. O Lerrote, a senhora percebe que teve que diminuir um pouco a cobrança para adaptar, assim, crianças que tiveram atraso. Eu sempre escuto de mães falando assim, olha, meu filho ele já estava lendo e regrediu. Ele já estava com determinada habilidade, mas quando voltou da pandemia, ele já não está mais conseguindo fazer isso. Como é que o Lerrote lidou e está lidando ainda com essas crianças que foram tão impactadas, né? Algumas sim, outras não, né? Porque mesmo durante a pandemia, a gente deu muito suporte para as famílias, né? Então, online, desde né? o Infantil 2, a gente tinha as aulas online, tinha reunião com as famílias. Mas é diferente, né, professora? Com certeza. E aí, aquelas crianças que precisam um pouco mais, a gente convida as famílias para fazer um programa diferenciado. As próprias professoras na sala, as nossas salas, principalmente do infantil, são muitas auxiliares, então elas têm como ficar um pouquinho mais. E como eles não têm avaliação, não têm nota, então a criança que precisou de um pouquinho mais de tempo, né, para pegar o ritmo, ela vai pegando. E a gente faz um trabalho bem individualizado, mas elas estão muito bem. Estão, que muito coisa bem. boa. A gente está muito feliz. Eu fico muito feliz. E professora, lá as crianças podem levar telefone e celular para a sala de aula? Sim, sim. Como é que consegue? Sim, a gente não tem mais como, o celular faz parte já da rotina, né? Principalmente dos adolescentes. E os professores estão conseguindo? Eu pergunto porque eu tenho um filho de 6 anos que, obviamente, assim, não tem telefone ainda, nem pretendo dar, pretendo segurar. E foi uma surpresa ver que algumas escolas estão permitindo que os alunos entrem com telefone em sala de aula. E os professores estão conseguindo administrar. Como é que ele assiste a aula? Está respondendo assim, normalmente, os pais, como você, né, está certíssimo, tem uma idade para usar celular. Normalmente, eles começam a dar celular já no fundamental maior. E a gente usa até o celular nas aulas, né? Eles têm Kahoot, eles têm pesquisa. E o combinado é celular na mochila. E quando o professor pede, e aí eles usam e eles podem levar também para os intervalos. Durante a explanação da aula não pode? Durante a aula não, mas às vezes agora mesmo, por exemplo, a gente está, a professora de geografia está trabalhando com eles, né? Está tendo lá a guerra na Ucrânia, né, e tal. Sim. Vamos lá, abre site, tá? Então a gente tem que orientar o site que é correto, o site que é bom, vamos pesquisar que tal, você vai ler a última notícia, porque as coisas acontecem muito rápido. E aí os livros, às vezes, não acompanham. Então a gente precisa fazer com que o adolescente saiba usar o celular de uma forma adequada.
o prejuízo maior que eles têm com o uso do celular, às vezes, é em casa, como eu falei para você, usar à noite, né, não ter a hora de estudo, que as famílias também, então, tem alguns programas, né, que as famílias colocam para acompanhar, e é o que a gente está orientando, e a gente conversa com as famílias, o serviço de psicologia, mas não tem como você dizer celular não entra na escola. Teve um período que era proibido, né? A gente tem que dizer o celular entra na escola, mas de uma forma adequada, né? Porque não tem como. Antigamente, se lembra, a televisão não podia, e hoje toda sala tem. Tinha televisão, agora tem telas, né? Então, não tem jeito. Toda sala tem computador, então a tecnologia faz parte, principalmente do adolescente. E usar a nosso favor, né? Exatamente. A gente tem que educar as crianças para saber usar. Inclusive, nas aulas de livre do programa socioemocional, eles têm matéria de educação, né? Eles aprendem a usar uma educação tecnológica para saber identificar uma fake, né? Para saber como se expor sua imagem ou não, o que acarreta aquilo ali, para trabalhar, né, com os recursos que o celular tem a favor deles, né? E saber também usar com responsabilidade e ter uma malícia, né? Para saber até que ponto aquilo ali vai ser bom para ele ou não. Eu admiro tanto esse trabalho de professor e diretor pedagógico, lidar com essas cabecinhas, essas mentes que estão cada vez mais desafiadoras. A gente tem que conhecer. Você pode levar um TikTok, dependendo do TikTok, e usar na sala de aula. Porque você pode montar junto com eles, porque é a realidade deles do dia a dia. E se você foge do mundo do adolescente, de como é aquele adolescente, ele não vai acontecer aprendizagem, não vai acontecer interação. É uma maneira de aproximar a escola do aluno, né? Tem que trazer aproximar, a escola. tem que trazer. Eu admiro demais. Daqui a pouco é um desafio, mas quando a gente vê os resultados, Eu imagino. Daqui a pouquinho a gente volta com mais perguntas. Lembrando para você, olha só, gente, alerta importante de verdade. Você já parou para pensar como é que os seus filhos vão dar uma olhadinha naquela festa de aniversário de 2, 3 aninhos daqui a 20 anos, 30 anos? Será que assim, não vai estar no link que inspirou, no CD, no HD que corrompeu? Eu já tive a experiência de ter um HD corrompido, quase que eu piro. Ainda bem que eu estava com tudo impresso, com os álbuns do meu filho, tudo impresso. Eu tô falando isso porque tem um Tibério, Hélio, que é fantástico. Ele faz um trabalho, assim, de fotografia no papel. E eu super concordo. A gente tinha o hábito de imprimir as fotos, de revelar, e agora com o digital, né, professora? A gente não tem mais isso. E aí estamos resgatando. Eu sou quase que embaixadora aqui desse projeto de deixar o álbum ali, de trazer para o filho, olha, filho, como foi o seu aniversário de um aninho? Foi assim, olha os convidados, olha o presente que você ganhou. São momentos afetivos com o seu filho que ficam durante a vida inteira. Então, pode levar lá o seu CD, o seu link, às vezes foto de celular, ele faz um álbum fantástico. São memórias afetivas, São memórias afetivas, professora. Eu acho isso tão importante. Eu tenho tanto medo, assim, eu já ouvi de tantas amigas de falarem assim, eu perdi as fotos do batizado do meu filho, porque inspirou o link, porque o fotógrafo, muitas vezes, ele nem tem a obrigação, né, de guardar, e deixar tudo no papel é uma forma deliciosa e muito segura de trazer essas memórias para o seu filhote. Daqui a pouco a gente volta com mais discussão sobre a educação dos nossos filhos. Até já! No Paraíba tem tudo para deixar sua casa mais bonita e ofertas em até 18 vezes. Tem Paraíba, tem tudo, tem tudo. De volta com o Papo Mãe. Estávamos agora conversando no intervalo, gente. Quem tem fita VHS, né, professora? O Tibério faz isso também. Está falando do Tibério, ele passa do VHS para o digital. Muitas vezes aquela festinha da escola, aquela lembrança que está no VHS, é maravilhoso de ser recuperado também, além das fotos. Outra coisa, informação também, nós, mamães, com a nossa vida super corrida, o Paraíba, maravilhoso como sempre, trouxe uma facilidade. Você pode comprar tudo através do armazemparaíba.com.br. O site é super completo, você pode comprar desde a sua airfryer, a sua geladeira, tudo lá do Paraíba está à sua disposição. Entra, escolhe, faz lá o seu carrinho, tudo na maior facilidade, porque os produtos do Paraíba, a qualidade você já conhece, o preço também, então entra lá no site do Paraíba, escolhe e tem tudo na sua casa. Nosso tempo maravilhoso já economiza bastante. Professora, eu percebo também que algumas escolas, e eu estou falando aqui, eu já fiz questão de dizer que eu não estou como publicitária nem jornalista, eu estou como mãe. Eu estou aqui como mãe do Bruno. E aí, eu percebo que algumas escolas, elas sempre adotam um livro de séries adiantadas. Então, assim, o aluno da terceira série está com... do terceiro ano, né? Agora está com o livro do quarto. O aluno da quarta está com o da quinto.
os livros eles já não são pensados para aquela série. Por que a gente precisa adiantar um livro? A gente não tem essa política lá na escola, a gente adota os livros das séries. O único ano que a gente ainda adota, às vezes, alguns livros mais avançados é no Infantil 5, que a gente adota alguns livros do primeiro ano, mas são livros que são bem simples, né? Que eles estão de acordo com a nossa programação. E aí, a partir do primeiro ano do Fundamental, são livros mesmos da série. Não existe essa antecipação, não, né? somente nessa série. E nem todos, em algumas disciplinas. Por falar em livros, entramos agora na questão polêmica. Como é que a escola trata, por exemplo, relacionamentos homoafetivos? Tem a mãe com mãe, pai, pai. Se alguém chegar lá, ele sugeriu, um autor chegar, olha, professora, eu tenho aqui esse livro que fala de duas mães. A escola adotaria? Atualmente, a gente não tem nenhum livro que fale de duas mães, né? Dentro da BNCC, vem falando que a gente tem que respeitar a diversidade. Então, o que a escola faz? A gente tem mães que são homoafetivas. Sim. E tem filhas maravilhosas lá na escola e também são mães maravilhosas que a gente recebe, que a gente são muito bem aceitas, porque a gente respeita a diversidade, mas a gente não trabalha com um livro que tenha essa proposta. A gente trabalha tem famílias diferentes, mas não exatamente um livro que vai tratar só de um casal homoafetivo. A gente não trabalha. Religião, como é que o Lerrote é uma escola o quê? Católica? É o quê? Nós, né, da direção, somos católicos, mas como eu falei para você, como a gente recebe professores, alunos de diversas religiões e a gente tem que respeitar a diversidade, a gente respeita. Então, a gente tem a primeira Eucaristia em horário diferente, no contraturno, para as crianças que querem participar, tem a Crisma, né? Porque ainda a maioria é católica. Sim. Mas no dia a dia, não. As crianças não têm... Não existem ritos, não existem... Não existe nenhum rito religioso. Em respeito às pessoas que não... Por exemplo, eu não posso, como católica, querer que as crianças rezem todos os dias, né? Então, a gente... não tem. A gente trabalha mesmo o respeito ao outro, né? Coisas que fazem parte de todas as religiões. E, professor, eu percebo muitas vezes assim, a escola hoje, ela está ensinando ciências, história, geografia, etc, etc, aquelas disciplinas que nós já conhecemos. E quando ele crescer, que ele for encarar o mercado de trabalho, ele vai ser cobrado por inteligência emocional, Sim. Trabalho em equipe, educação financeira, atribuições que muitas vezes a gente não vê na escola. E inteligência emocional, por exemplo, existe essa disciplina no Lerrote? Sim, existe. A gente tem um programa chamado LIVE, que é um programa socioemocional a partir do Infantil 3. Então, toda semana eles têm aula, a gente começa trabalhando os 4 sentimentos, né? Que é o medo, a tristeza, a alegria, o amor, que fazem parte de todo ser humano com as crianças menores, e vai estendendo para bullying, para outros temas. Então, a gente tem desde o Infantil 3 até a 3ª série do médio o trabalho socioemocional que a gente fala. E você está certíssima, o aluno hoje não adianta só academicamente conhecer os conteúdos, ele precisa sim ser mais protagonista, mais criativo, saber trabalhar em grupo, e dentro das propostas das atividades da escola a gente propõe isso aí para eles. Porque eu vejo muitas vezes assim... Saber fazer escolhas, né? Sim, maravilhoso. Professora, na cantina do Lerrote não tem refrigerante. Não, há muitos anos, há muitos anos. Mas eu achei tão fantástico isso. Por quê? Por que vocês decidiram não ter refrigerante? Há muitos anos a gente fez uma campanha com os pais, a gente levou o cardiologista, né, para falar. Teve até um movimento das crianças, abaixo-assinado, voltando o refrigerante, mas a gente conseguiu. Então, fizeram assim, abaixo-assinado pedindo que voltasse o refrigerante. Tem mais de 15 anos ou mais que a gente não trabalha, mas a gente fez conscientização, a gente levou nutricionista e mostrou o porquê. Porque a gente percebeu que é diferente você, em um momento, né, num final de semana, mas as crianças lancham todos os dias. Então, todos os dias, a gente fez experiência com eles no laboratório do ossinho, quando bota o refrigerante. Mostrando quando faz mal. E aí, até hoje, é muito tranquilo. E agora, hoje, as mães já... Eu nem
falo tanto porque elas já é raro você ver uma criança tomando refrigerante, né? Mas há algum tempo atrás era muito comum. Eu acho que vocês foram pioneiros, assim, nessa bandeira, sim, né? Sim, de não ter refrigerante. Professora, como é que é feita a parte de psicologia da escola? O aluno, por exemplo, que está com alguma tá atrasado, tem alguma deficiência, o professor percebe, passa para o psicólogo. O psicólogo ele está ali só para identificar e pedir para a mãe dar continuidade, ou o psicólogo faz esse acompanhamento? Como é que funciona? A gente tem o psicólogo, a gente tem os coordenadores, a gente tem o orientador educacional, a gente tem os estagiários. E o que acontece? Os psicólogos trabalham muito próximo dos professores e dos alunos. Quando vem a demanda, que às vezes já vem de, por exemplo, uma criança que tem TDAH ou déficit de atenção, às vezes eles já vêm, né, com um laudo, e aí já vem com a equipe trabalhando, a gente conversa com essa equipe que o atende, mas também a gente percebe na sala de aula, porque a gente tem esse feedback sempre, né? Como é que foi a aula hoje, o professor já sabe que ele procura, ele aluno não está bem, está disperso. Ao fim de cada avaliação, a gente avalia as médias, avalia as notas, conversa muito com as famílias. Então, a gente está sempre atento a esses alunos, porque a escola quer que todos tenham resultado, né? Com relação ao autismo, nós sabemos que existem os mais diversos espectros, tem aqueles leves, tem aqueles que são mais graves. Um aluno autista, ele consegue acompanhar o ritmo do Lerote? Sim, a gente tem, só para você ter ideia, atualmente no infantil e a gente tem em torno de 40, hoje mesmo a gente teve reunião que a gente sempre faz para conversar, né, como é que as crianças estão, sobre como é que a gente vai fazer formação continuada. A gente vai fazer uma formação continuada agora com os nossos auxiliares e professores em julho, e tem muitos autistas que têm um acadêmico excelente, né? Então, assim, e o espectro é muito abrangente, eles são únicos, e a gente não tem como dizer um vai acompanhar ou não vai acompanhar. Às vezes ele precisa mais de interação do que da parte acadêmica, mais de saber conviver, ou às vezes é uma dificuldade só de coordenação. Então, cada um é tratado na sua especificidade, e junto com a família, junto com a equipe. Mas eles conseguem sim. E quando precisa, a escola faz avaliação adaptada, tarefa adaptada, e a gente vai adaptando o currículo para as suas necessidades. Alguns alunos autistas, eles têm a necessidade de ficar em pé, por exemplo, na sala de aula. Você já teve ou alguns ficam emitindo sons. Isso não pode atrapalhar na sala de aula? Como é que lida? É impressionante que, como cada vez mais as crianças estão aceitando, sabe, percebendo as crianças, e elas acabam que muitas vezes até ajudam a conduzir o processo. Só para dar um exemplo, é muito bonito. A gente tinha uma criança que ela ia, às vezes, colocava a mãozinha na porta, né? E as crianças já sabiam, já percebiam. A professora disse que elas mesmo iam lá e seguravam a mãozinha dele, naturalmente. Então, elas acabam que um pouco também ajudando, protegendo, e às vezes não valorizando quando acontece isso aí. E eles têm, às vezes, essa necessidade de levantar um pouquinho, ou de sair da sala um pouquinho. E aí eles, normalmente, quando eles precisam, né, eles têm acompanhante pedagógica, acompanhante terapêutica. E aí a gente vai conduzindo. Assim, as crianças aprendem a respeitar. Às vezes mais até do que algumas mães. Do que os adultos. Do que os adultos. É muito interessante. E isso é o que eu acho que a gente vai levar para o futuro da escola, sabe? É um aconchego na alma ouvir essas palavras com relação às nossas crianças autistas. O nosso tempo na TV já esgotou, mas a gente continua a nossa conversa. Temos ainda muitas perguntas lá no podcast, você acompanha aí, e no nosso canal do YouTube. Você pode entrar no Instagram, @Castro_, tem um link lá. Você clica e aí já vai direto para continuar ouvindo aqui a nossa entrevista. Eu te espero lá. Vai? Professora Rosângela, o seu corpo docente, eles têm curso de primeiros socorros? Sim, a gente sempre faz. A gente tem a enfermaria, que tem sempre um enfermeiro presente, mas os professores, as auxiliares, elas fazem sim. Se meu filho engasgar, se meu filho topar. Elas sabem como é que faz. Elas sabem conduzir, sabem fazer aquelas manobras. Sabem.
porque é tão importante nos dias de hoje, né? Sabem sim. Qual é a quantidade máxima de alunos em sala de aula lá no Lerrote? No infantil é em torno de 25, né? As turmas do infantil maiores a gente vai até 30 alunos e sempre tem uma professora responsável na sala e 3 professoras auxiliares que são recém-formadas ou estão fazendo a formação ainda em pedagogia. E os maiores também, a nossa média é sempre de 30 alunos. Não são muitos alunos para uma turma de tanto nenenzinho? Porque é uma professora mais os auxiliares, né? Isso. Ainda com relação aos nenês, eu percebo as crianças... Nossa, no meu tempo eu entrei na escola com 4 anos. Sim. E agora o Lerrote, já eu falo a partir de 1 ano. A partir de 1 ano já aceita. Não é muito pequenininho, professora. Por que um bebê está fazendo numa sala de aula, numa escola? Ele já entende alguma coisa? O que é feito com a criança de 1 ano? Sim, no Lerrote? As crianças de 1 ano, elas têm um espaço diferenciado, a sala deles é bem interessante. O que a criança de 1 ano precisa, né? Desenvolver a parte sensorial e desenvolver a parte dela sinestésica, né, de movimento. Sim. Ela precisa estar em movimento. E a escola vai proporcionar isso, tanto no espaço da sala de aula. O nosso infantil 1, a gente não tem aquelas cadeirinhas que as crianças ficam amarradinhas, elas têm a liberdade. Porque alguns bebês nem andam ainda com 1 ano e já estão na escola. A sala tem vários materiais sensoriais, tem mesa de luz, tem espelho de acrílico, tem triângulo, é um mobiliário bem adequado para essa idade, mas eles têm outros espaços. Né? Eles têm um pátio verde que tem areia, que tem grama, que tem morrinho, que tem panelinha, que eles sobem, que eles descem. Ele tem um espaço de faz de conta, que eles vão brincar de casinha, de ferramentas. Tem biblioteca que eles sentam, que eles leem. Então, eles já vão ter contato com a leitura, que é super importante, porque eles estão na fase de desenvolvimento de vocabulário. Então, a professora tem tempo de música, já começam a ter aula de inglês, aula de natação. Então, eles estão lá para desenvolver, para estar em movimento e desenvolver essa linguagem, né, que está começando. E o sensorial, eles brincam todo dia com água, fazem bolha de sabão, com areia. E estão com pessoas capazes, né? Tanto para trabalhar o socioemocional, né? Para não estar só ali, porque a cidade ele quer subir, quer explorar, e não ter aquela pessoa, não pode, não sobe, que isso não é interessante, né? Não é interessante. A gente tem que trabalhar com a psicologia positiva, né? Então, assim... Mas se a criança estiver colocando ali o dedo na tomada, eu vou dizer o quê para ele? Muda o foco, né? Você pode até dizer, não, mas já muda o foco, já dá outra possibilidade para ele. Então, assim, em vez de você dizer desce, não sobe, vamos descer para a gente, né, ir brincar ali, né? Aqui, ou então dar um apoio, ajudar, porque muitas coisas que eles querem fazer, eles podem fazer e são capazes de fazer. A gente, às vezes, tem que ficar ali só. Então, assim, as professoras e as auxiliares, elas são preparadas para isso, têm formação e sabem dar possibilidades para a criança, para ela desenvolver. Eu imagino então, com os pares, que é o mais interessante, criança se espelha em outra criança. Então, ir para a escola com 1, 2 anos é estar com outra criança, porque hoje você, né, dificilmente tem vários irmãos, né? Sim. Ou fica só em casa. Além de ter todo esse desenvolvimento adequado, eles estão com o outro, que é o que é mais interessante. Professora, como é que é feita a comunicação da escola com a família? Existem as reuniões? Ainda existem reuniões de pais e mestres agora com os aplicativos, com os e-mails? Existe um relatório, por exemplo, o meu filho pequenininho, se ele chegar lá, eu sei, olha, foi trocada a fralda, ele comeu, não comeu? Sim. Como é que a mãe fica sabendo o que aconteceu na sala de aula? A gente tem um aplicativo, né, que a gente coloca essas informações mais básicas, mas assim, se aconteceu algo que não é da rotina, caiu, machucou, uma dor de barriga, a gente liga, porque aí você já explica para a mãe, a enfermeira já está ali do lado, já conversa, né? E aí a mãe, não, eu estou indo pegar, ou pode deixar, fica observando, espera. Mas a gente faz a cada bimestre um relatório e a gente atende as mães individualmente. Porque aí é o momento de conversar com a professora, dela relatar, de contar a história, de falar um pouquinho, como a gente está falando agora, né? O que ele fez, o que ele não fez, o que ela pode estimular mais. Então, a gente faz. Tem um aplicativo, mas tem as reuniões bimestrais. E mesmo assim, se você quiser, a mãe quer marcar antes, ou a gente acha necessário também marcar com a psicóloga, a gente marca.
A gente está ali também sempre recebendo os pais, a psicóloga, a coordenação para conversar, porque a gente precisa estar juntos, né? Pois é, família e escola tem que caminhar juntas. É exatamente isso. Família e escola tem que caminhar juntos. E eu percebo muitas vezes as mães de um lado, ali nos grupos de WhatsApp, que é uma coisa que a gente tem falado muito. Isso, tem lhe perturbado, professora, os grupos de WhatsApp? Grupo de WhatsApp é como celular. É uma coisa que a gente não tem como. Não tem como fugir. E tem o lado muito positivo, né? Que eu sempre digo para as mães, é ótimo o grupo, porque uma ajuda a outra. Eu tenho ações excelentes que surgem das mães, ideias com outra. E quando for algo relacionado à escola, procurar sempre a gente, porque uma outra mãe não vai poder resolver a sua dificuldade ou esclarecer. Então, elas às vezes combinam, né, no WhatsApp ali, olha, eu vou conversar sobre isso, eu vou em nome da turma. Eu acho que a gente tem que aprender a lidar. Que é positivo. Que é positivo. Nós estamos livres das máscaras, e aí como é que está acontecendo com relação, se chegar hoje um aluno que está tossindo, que está com o narizinho escorrendo, tá tudo bem, ele fica ali, assiste a aula, ou liga para a mãe, volta? A gente liga, mas as mães estão bem conscientes. Dificilmente a gente recebe uma criança assim, mas se ela começa a tossir, a gente liga e pede para ir buscar. Porque antes da pandemia eu percebia que as mães levavam os filhos com febre para a escola. Já aconteceu isso lá? Mas atualmente elas estão bem mais cautelosas. Às vezes acontece a febre porque a criança, a gente sabe, né? Tá bem ali, quando você menos espera, aparece uma febre. Mas na hora que a gente liga, elas vão buscar sim. Tá. Voltando só para os pequenininhos aqui, um ponto importante. Como é que é feita a adaptação desses bebês? A mãe fica lá, uma vez eu lembro que uma mãe comentou, gente, um monte de mãe dentro da sala de aula, um monte de meninos chorando, tava uma confusão, eu tava para chorar também. Não foi lá no Leote, mas a mãe fica querendo que intervia, aí fica a professora, mãe, menino, não fica uma confusão? Como é que é feita essa adaptação dos bebês? Como é que a gente faz? Como eu falei para você, a gente vai fazer 40 anos e a gente começou com as crianças de 2 anos, então são 40 anos de adaptação. E a gente já fez várias formas de adaptação. O que tem funcionado, a gente faz por grupos, né? Então começam, uma sala tem 15, começam uns dias vão 5. E antes a gente combina com as mães como é que elas devem conversar com a criança, como é que elas devem se posicionar. Mamãe você vai ficar na escola, mamãe volta, mesmo passar a segurança. Já entendem, né, com 1 aninho? Entendem a sua fala, o seu tom, sabe? Passar a segurança, porque você já pensou, a mãe chegar lá, o coração batendo, a criança percebe, se ela chora, ela vai dizer, esse lugar aqui não é bom para mim, que se a minha mãe tá... Então a gente combina com a mãe um tempo reduzido, chegar um pouquinho mais tarde. A gente começa, são 4h30, né, o turno deles normalmente. A gente começa com 3 horas, e aí a gente vai sentindo cada um. A gente pede para que não entre na sala, né? Mas as mães não entram na sala, na adaptação? Não entram na sala, mas as professoras, as auxiliares, a gente coloca mais auxiliares ainda. Elas saem, ficam com eles. Se a criança quer ficar no pátio, fica. Se quiser ir para qualquer espaço, aí a gente vai deixando eles explorarem e descobrirem, mas tem choro sim, porque não tem, às vezes a mãe tem que deixar. Choro da criança ou choro da mãe? Tem. Só que o choro da criança, né? Você que é mãe, você sabe que não é o mesmo choro de um adulto, é uma forma de expressão. Então, às vezes as mães podem acabar atrapalhando esse processo quando ela demonstra essa ansiedade? Atrapalha, porque a criança percebe, então ela fica insegura. Mas assim, o combinado seu filho não vai ficar nem 1 minuto só. Ele pode até chorar um pouquinho, mas vai ter alguém pertinho dele, alguém conversando, alguém tentando conquistá-lo, né? E aí a gente vai descobrindo. Ele gosta de bola, vamos brincar de bola. Ele adora livro, vamos para a biblioteca. Muita paciência, né? Paciência. Muita paciência. Mas está tudo certo. Agora você entra, eles são os melhores alunos, super tranquilos lá, né? Gente. Muito, muito bom, bullying. Já percebeu lá no Lerote muito bullying? Como é que estão lidando com isso? Primeiro, a gente tem que deixar claro o que é o bullying. Sim. Tá? Para o bullying se caracterizar como bullying, ele tem que ser repetidas vezes e sem nenhum motivo. Então, se alguém faz alguma coisa para você, sem você ter... Feito sem nada, ser como uma reação, né? Porque é diferente, você passou,
botou o pé na minha frente, eu reagi. Você não fez um bullying, você teve uma reação Certo. a um comportamento que o seu colega teve. Mas se você não fez nada e aquele colega começa importunando, né? Uhum. várias vezes, repetidamente, é bullying. Então, aí a gente tem que entrar mesmo com o serviço de psicologia, com a família, porque com certeza vai prejudicar aquela criança que está. E por isso que a gente já tenta prevenir. Como eu falei para você, a gente faz campanha contra bullying, a gente trata isso nas aulas de livre, mas pode acontecer sim. Professora, do que a senhora se orgulha no Lerrote? De muitas coisas. Primeiro, assim, os resultados que a gente tem dos nossos alunos, né? Dos avanços que a gente tem com as nossas crianças, de ter visto crianças com dificuldade superado, de ter todo dia você chegar na escola e aquela alegria das crianças e do que eles trazem de retorno para a gente, né? De encontrar, de nos encontrar depois de algum tempo, de muitos alunos, ex-alunos trazendo os filhos para a escola. Isso aí dá muito orgulho, porque assim, educação é um trabalho que só faz quem gosta, quem tem carinho, quem tem dedicação, e o retorno que a gente tem os professores é esse, é o reconhecimento, né? A gente sabe que a escola, assim como qualquer empresa, existe o processo de melhoria contínua, a gente nunca está satisfeito, sempre chega lá e tem alguma coisa que está fora do lugar, tem uma lixeira que está torta, mas o que a senhora olha assim, para a escola e diz, poxa, isso aqui eu ainda preciso melhorar? Não, a gente toda hora, se você entrar na escola hoje ou amanhã, a gente está sempre com vários projetos, né? A gente já tem áreas, né, nobres que a gente tem, que a gente já está pensando em fazer outros avanços, e assim, toda hora. É uma característica também do Lerrote, os nossos ex-alunos, eita, mas aqui está diferente, eita, nossa, mas aqui não tinha. Então, mesmo durante o ano, tem sempre alguma novidade, de espaço novo, de área nova, de pequenas coisas, né? Uhum. Não é só área construída, mas de pequenas mudanças. É verdade ou mito? As crianças, que a gente nem pode mais chamar de... Não, que são crianças, né? Os que estão se preparando para o Enem. Eles têm aula de manhã e à tarde? Os adolescentes. Sim, têm aula de manhã e de tarde? Sim, eles têm aula até às 13h30. Né? Das 7 da manhã às 13h30. Das 7 às 13h30. E aí eles retornam às 15h40. Para aula e aí à eles tarde. têm mais 3 aulas à tarde, até às 18h10. Aí nesse intervalo, alguns até almoçam lá na escola. A gente tem uma sala de repouso que eles gostam muito, com poltrona, que eles relaxam. E por que isso? Porque eles mesmos pedem, sabe? Porque eles têm dificuldade até de se organizar em casa. Então, eles não só têm aula, eles estão fazendo exercício, fazendo simulado e fazendo, como eu falei, oficina. Eles estarem de manhã e de tarde na escola? É um expediente mesmo. Mas eles ainda são orientados a estudarem à noite, porque quem está na terceira série do ensino médio que quer, e eles querem, né? Nossos alunos não querem ir só para uma faculdade qualquer, eles querem ir para fora, eles querem grandes cursos e grandes universidades, que são desafios e muita concorrência. Então, eles têm mesmo que se dedicar. É um ano de dedicação ao estudo, porque senão você não consegue. A concorrência é enorme. Então, ele entra às 7 da manhã, vai para a escola à tarde e é orientado a estudar à noite. Que hora que essa pessoa vai descansar? Vai descansar nesses intervalos, no domingo, porque é um ano que é decisivo, né, para a vida deles. E eles têm que se dedicarem, porque você quer fazer um curso de medicina, quer ir para a USP, eles têm que estudar, porque eles não vão concorrer só com aqueles, eles estão concorrendo com o Brasil todo. Né? Inclusive concorrendo até com aquele aluno que está lá no interior, que não tem a escola que eles têm, a oportunidade que eles têm, mas estão lá, estudando de manhã, de tarde, de noite, às vezes no calor, sem ar-condicionado, e às vezes eles têm resultado até melhor do que quem não alcançou. Professor, então, eu assim, acho tão cruel. Assim, mas a gente um ritmo muito frenético para pessoas tão jovens. Mas é a nossa, como é que se diz? É a nossa universidade, né, que exige isso, né? Então, a gente não tem, como em alguns países, espaço para todos os alunos, não tem universidade para todos, né? Universidade pública, o número de vagas é muito reduzido, ainda tem as cotas. Então, quem quer tem que fazer esse esforço, porque senão não consegue chegar lá. E eles querem, né?
É como eu tenho pais, eu tenho alguns alunos que vêm de outras cidades, né, para estudar aqui, e as mães dizem, eu trouxe por isso, porque eu sei que tem ritmo e que vocês vão estar acompanhando e que ele vai estar bem preparado. Porque senão eu não entraria. Eu já perguntei isso e eu vou voltar a perguntar diante desse comentário agora. As crianças, elas não estão com depressão, com ansiedade? Você não percebe essa característica nos seus alunos, mesmo com esse ritmo tão frenético? Sim, a ansiedade sempre teve, né? Porque a crise da ansiedade, né? A crise, porque a ansiedade, ela no limite, Sim. né? Na quantidade, todo ela mundo faz tem, bem. faz parte. Mas assim, a ansiedade, ela vem de vários fatores, né? Não é só por tempo de estudo. Às vezes é como é que está a rotina dele, como é que está a cobrança, né, com as famílias, como é que está esse ambiente. E a gente vai lidando com essas crianças e conversando com as famílias, né? Uhum. Então, a gente sempre diz para a mãe o que o adolescente precisa. Não é dizer, eu vou deixar você fazer ou não, porque depois ele cobra, né, de você. Uhum. É a mãe dizer, eu estou aqui do seu lado, a gente está caminhando junto. Então, tá nessa época de vestibular, eu estou aqui. Um dos nossos alunos, ele foi fazer um agradecimento agora para a família. O que ele mais agradeceu é que quando ele chegava da escola, a mãe dele sempre estava ali para jantar com ele, para lanchar com ele, para conversar. Então, é esse apoio que a gente precisa dizer. Não é assim, coitado, você está estudando porque você precisa, porque você é capaz, você vai conseguir. E eu estou aqui, né? Uhum. Para sentar com você, para dar um lanche, para fazer uma caminha confortável, né? Um abraço. E tem dia que às vezes ele vai estar cansado e tudo. Não, então hoje você fica em casa um pouquinho. Então é esse apoio, é dar a mão e caminhar junto. E não proteger, porque quando você protege, o mundo não vai proteger você, né? Então eu estou aqui enquanto você vai se tornando adulto e às vezes a gente sabe que eu tenho um pai de 101 anos, agradeço todo dia, lúcido, né? E ele sempre, agora mesmo na pandemia, ele mandou uma mensagem. Mais importante do que tudo que você passa é como você passa por tudo. Então, quando começou a pandemia, ele sabia, né, que a gente tinha aqui um desafio enorme. Ele mandou essa mensagem e é o que a gente leva e que a gente passa para as crianças. Estamos juntos aqui, tem o serviço de orientação, tem o serviço de psicologia, o professor está aqui, vamos junto, mas essa caminhada é dura mesmo. Sim. Só chega lá quem trabalha duro. A senhora percebe que você tem o Lerrote há 40 anos, né? Isso. Você percebe que as mães, elas estão passando muito a mão na cabeça dos filhos, muitas vezes? No passado, os filhos, eles tinham aquela responsabilidade maior e agora talvez pela ausência a mãe trabalha muito, o pai também, e aí quando chega quer suprir de alguma forma. As mães estão passando muito a mão na cabeça dos filhos? Em alguns tipo, não contextos, pode nada, não pode isso, não pode aquilo. Mas, não fale assim com meu filho. É sempre que a gente vai à escola, a gente tem uma relação muito próxima das famílias, né? Uhum. E muito carinhosa. E primeiro a gente procura entender, né, aquele contexto, por isso que tem que ter muita reunião, muito diálogo, porque nenhuma mãe faz algo que ela acha que seja prejudicial para o filho dela. Mas acaba errando, né? Mas às vezes o que acontece? A gente está num mundo muito violento, né? Então é natural, né? Eu com 10, 11 anos, a gente saía da escola caminhando, né? A gente ia fazer pagamento para os nossos pais em banco. Sim, sim. Hoje não é mais possível. Menino vai lá na quitanda, comprar isso, vai lá na quitanda. Então, que era muito bom, passava para você conhecia até um pouquinho mais do mundo do trabalho, que a gente está fazendo agora no ensino médio com as eletivas, porque os nossos alunos não têm essas vivências, mas as famílias também, né, têm o seu lado, então a gente tem que ir mostrando para elas, ajudando, mostrando até onde essa proteção vai, até onde não vai, e que a escola é um espaço onde eles vão ter um pouco essas vivências. Sim, né? Eu pergunto porque eu vi muitas vezes e me chamou a atenção, era um post na internet que mostrava quando, alguns anos atrás, se o aluno tirava nota baixa, a mãe reclamava com o aluno. Hoje ela reclama com a professora. Por que você deu nota baixa para o meu filho? Não pode essa proteção. Mas né? A gente sempre orienta. Tirou uma nota baixa também, não brigar logo de imediato com o filho e nem com a escola ou com o professor. Vamos ver o que você errou, vamos ver o que aconteceu nessa prova,
pode ter sido uma soma inadequada, pode ter sido mesmo algum conteúdo. E aí procura a escola, procura o professor. A gente atende várias mães. E aí a gente conversa, olha, ele aqui foi uma falta de atenção, ele aqui está precisando. Então, isso aqui realmente eu vou pedir para o professor. Como você falou, é uma parceria, né? Quando é que tem uma punição do aluno? O aluno fez alguma coisa errada, leva uma ocorrência. O que ele faz para levar uma punição? Como é que isso acontece? Por exemplo, uma palavra que a gente usa muito na escola e usa com eles é o respeito. Então, assim, não respeitou o colega, não respeitou o funcionário do corredor, o porteiro. Ele pode ser suspenso da escola? Dependendo do que ele fez, né? Ele pode sim ser suspenso. Dentro do nosso regimento tem essa possibilidade de suspensão. Só assim, que como nós somos educadoras, a gente só vai fazer algo. E mães. E mães, quando realmente é necessário, a gente procura evitar, né? Conversar, conversa com a família, tem pequenas punições. Então, assim, é muito difícil mesmo, graças a Deus, a gente chegar a precisar expulsar um aluno da escola. A gente consegue muito que eles melhorem o comportamento, né, com as famílias, mas se precisar, com certeza. Quando uma mãe diz assim, olha, eu vou tirar o meu filho do Lerrote, vocês chamam a mãe para conversa ou não, tá tudo bem, já pode, tá aqui seus papéis, como é que é o papel da escola nesse momento? Não, sempre que uma mãe, por exemplo, eles têm que pedir, né, para sair da escola, tem que pedir uma declaração. Então as meninas, as meninas que eu falo são as meninas da secretaria. Elas perguntam, a senhora gostaria de conversar com a dona Rosângela antes, ou ou alguém, ou a coordenadora. Aí fica a cargo da mãe, conversar ou não, né? A senhora quer fazer alguma observação, até de uma forma construtiva, né? Porque, assim, a gente trabalha com muita consciência do que a gente faz, a gente tenta fazer o melhor, mas às vezes, né, para aquela família não. Então é até bom a escola saber para poder melhorar, para poder crescer. Então a gente sempre foi muito aberta à crítica, né, desde que seja com respeito, né, que sejam construtivas. E as mães não se sentindo insatisfeitas, a gente gostaria de saber. E sempre a gente pergunta, conversa, e normalmente elas vão. Elas vão falar, elas vão né? falar, elas vão justificar, elas vão comunicar. Normalmente, a gente tem uma relação muito boa com as nossas famílias, graças a Deus. Isso é tão bom, que bom. Eu estou muito feliz de ter conseguido trazer, eu sei que a sua agenda é muito corrida, de você ter aceito o nosso convite para a gente falar sobre tantos assuntos, né? Tem alguma pergunta que deixou de ser feita que você gostaria de responder? Alguma coisa importante? Só dizer que também foi um prazer poder falar um pouquinho, né, para as famílias, né? E dizer que o Lerrote vai estar sempre à sua disposição, né, para o bem do Estado, para poder ajudar, né, no processo de educação, porque a gente sabe que a educação é o caminho, né, que sem educação a gente vai ter cada vez mais dificuldade de crescer, né, de poder, até na hora de dar um voto, tudo isso é importante que os alunos estejam preparados, né, e nossas crianças, então a gente só quer contribuir. Eu fico muito feliz, muito feliz. Esse foi o nosso papo com a professora Rosângela Napoleão, do Colégio Lerrote. Nós tiramos várias dúvidas. Acabou? Muito obrigada. Mande um beijo para suas irmãs, para essa equipe tão bonita que faz a Lerrote. Foi um prazer. Obrigada a você que nos acompanhou e acompanha os próximos. Tchau, tchau. Nossa.